E aí pessoal, então bem-vindos. Hoje a gente vai então começar um novo assunto, o reino Animalia, né? Então, a gente vai fazer uma introdução breve hoje, né, falando um pouco sobre as características e a classificação, né? Bom, então vamos começar pensando aí na questão da árvore filogenética, né? Então a gente viu lá no começo do ano que a gente monta essas árvores, né, esses diagramas assim, para tentar entender como que ocorreu a evolução desses seres, já que a evolução é a base da classificação, né? Então, só para a gente relembrar, a gente viu lá no começo que nós temos três grandes domínios, né? As bactérias, as arqueias e os eucariontes, né? Então, o domínio bactéria, domínio arqueia e domínio eucária. Então, para a gente entender como eles estão relacionados, né? Bactérias e arqueias, apesar de serem parecidas entre si, né, de terem semelhanças, são pequenas, são procariontes, né, uma célula bastante simples, elas são relativamente diferentes, né? Então, quando a gente olha aqui nessa árvore, dá para ver que a arqueia e a eucária, eles estão no mesmo ramo, né? Lembrando que eucária são os eucariontes, aqui tem aqui, ó, animais, fungos, plantas, né? Aqui os protozoários, algas, né? Então, as arqueias e os eucariontes, eles são mais parecidos entre si do que as arqueias e as bactérias, né? Do ponto de vista evolutivo, né? Eles têm mais proximidade evolutiva do que as arqueias com as bactérias, né? Então, por incrível que pareça, apesar de eles serem procariontes, né, esse ramo aqui, né, de seres procariontes, acabou dando origem a esse ramo aqui, né, que acabou virando depois, né, desenvolvendo uma célula mais complexa e deu origem aos eucariontes, né, enquanto esse ramo aqui permaneceu firme no tipo de célula procarionte, né. Então, lembrando que esses aqui são os três grandes domínios, né. Então, dentre os seres mais simples que nós vimos, normalmente é agrupado bactéria e arqueia pelas suas características, né, de serem procariontes, mas eles são relativamente diferentes, né, só para a gente relembrar aqui. Bom, continuando, né, então, claro, essa classificação, né, lembrando, não é bem precisa, mas o Monera, né, as arqueias e as bactérias, né, e daí nós temos aqui os eucariontes. Então, todo aquele que a gente viu lá, que era aquele cantinho na outra imagem, os eucariontes, eles compreendem um grande número de seres vivos, né, que a gente conhece mais de perto, porque afinal são maiores, né, e a gente consegue muitos deles ver, né, enquanto as moneras, né, as bactérias e arqueias a gente não consegue ver porque são todos microscópicos. Então, vamos olhar aqui, ó. Esse aqui a gente já estudou, né, os procariontes, os protistas, desculpa, né, que tem aqui desse lado aqui são os protozoários e desse lado aqui as algas, né. Então dá para ver aqui que tem uma certa baguncinha, né, isso quer dizer que eles são grupos que não são todos necessariamente super relacionados, né, eles são aquele que a gente chama de um grupo polifilético, porque são seres que, apesar de serem classificados juntos no nível de ensino médio, né, eles pertencem a grupos diversos, né, e são agrupados ali por conveniência, porque tem algumas características que são mais parecidas, né. Tem os fungos aqui, né, que dá para ver que são aqui um grupo irmão aqui desse, né, descende desse aqui, né, e também tem várias características, né, tem alguns pluricelulares, alguns unicelulares, né, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um caso aqui interessante, né. Então olha aqui, plantas nesse lado aqui, né, dá para ver que eles são uma ramificação de um grupo de algas, né, no caso, e eles são um grupo, esse sim um grupo, ó, ele tem um único raminho bem aqui, né, de onde sai todos esses outros ramos, né. Então esse lugar aqui, né, do ramo das plantas, marca a origem de todas as plantas e todo esse grupo aqui que a gente vai estudar em breve, né, compreende um grupo que vem de um único ramo, né. E aqui os animais, né, apesar daqui tá marcado 2 aqui, né, também é um grupo relativamente homogêneo, né. Se a gente pegar aqui, né, tem esse ramo aqui dá origem a todos esses animais a partir de um único ramo, né. Então são grupos um pouco mais bem determinados, a classificação deles é um pouco mais correta, né, do ponto de vista biológico. Bom, e a última imagem que eu quero mostrar para vocês, isso, a última imagem aqui, é uma árvore filogenética, né, que mostra, olha só, tem 9 dos cerca de 35 filos do reino animal, né. Então, a gente vai ver, né, durante o ensino médio aqui, alguns desses filos, a gente não vai ver todos os 35 porque são muitos, né. Então, se a gente for pegar para ver uma árvore mesmo, né, genealógica de todos os animais, é uma coisa muito complexa, muito grande, que não vale a pena a gente aprofundar, porque nem cabe aí no ensino médio, né. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo, né. Aqui, flagelado colonial ancestral, né. Então, um dos pontos chaves aqui do desenvolvimento dos animais
é que a característica uma das características principais que marca o início, né, da evolução da vida animal é a multicelularidade, né, ou pluricelularidade, depende de como a gente fala, que é o aparecimento de várias células, né. Claro, as plantas também apresentam várias células, né, e os fungos também, mas dentro dos animais isso tomou um rumo que a gente vai ver agora aqui, que é um rumo bem particular. Então, uma vez que aparece a pluricelularidade, né, você vai ter aqui o desenvolvimento, né, de um embrião com uma formação de mórula e blástula. Então, isso aqui a gente vai ver com detalhes mais tarde, né, mas basicamente é uma bolotinha de células que ela começa a ter um padrão de dobramento diferenciado. Ela não vai ficar só uma bolotinha, ela vai ficar oca, depois ela vai se dobrar, né, numa maneira particular aí que vai acabar gerando um organismo que é um pouco mais complexo, né, do ponto de vista das suas dobras internas ali, de como essas células se organizam, né? Bom, então, uma vez que desenvolveu-se a pluricelularidade ou multicelularidade, né, e começou a formar um embrião, a gente tem aqui uma ramificação, né? Então, alguns animais, né, ficaram bastante simples, né? Até hoje permanecem bastante simples, né? Uma organização corporal bastante simples. Aqui tem os poríferos, ou as esponjas, né? Do qual o Bob Esponja é um exemplo lá, né? Claro, o Bob Esponja é uma brincadeira, né? Ele parece uma esponja de louça, né? Mas eles são... Existe um grupo de animais chamados esponjas, mas eles são muito simples, né? Eles não têm tecidos corporais muito diversos, não apresentam órgãos muito complexos, né? Na verdade nem chega a ter órgãos e sistemas orgânicos, né? E tanto que muita gente, ao ver na água, assim, parece uma planta, né? Ele não se move, ele tem uma organização corporal bastante simples. E daqui, né, por essa outra ramificação, surgiu aqui uma característica que é a organização, né, de tecidos mais complexos, com a formação de uma gástrula, que é um início de um sistema digestório, né? Ou seja, as esponjas, elas não têm um estômago, um intestino, um sistema digestório completo, né? Elas são basicamente seres que filtram a água e pegam as partículas, cada célula se alimenta praticamente sozinha, né? Já que você tem a formação de animais que comem, né? Então aqui, ó, a primeira separação aqui divide entre os quinidários, né, que são as águas-vivas, os corais, né, que comem peixes, né, basicamente são caçadores, né, apesar de serem lentos e, né, não terem um sistema nervoso complexo nem nada, né, eles têm aqueles tentáculos com veneno, né, que acaba sendo capaz de pegar animais até bem grandinhos, como peixes, né, e digerir esses animais, né, dentro de um estômago que é simples, mas já é um estômago, né. Bom, e daqui do outro lado a gente vai começar a ver animais um pouco mais familiares, né? Então aqui a gente não vai analisar toda essa árvore aqui a princípio, né? Mas olha só, desse lado aqui tem os protostômios, e aqui deuterostômios. Estoma é uma palavra que significa boca, né? Então esses aqui, primeiro boca, esse aqui segundo boca. Então nesses seres aqui, o primeiro orifício que se abre no sistema no embrião é a boca, né? Então são esses seres que estão aqui. E nesses aqui a boca se abre em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, o que se abre primeiro é a abertura anal, né? Enfim, então esses dois grandes grupos, né? Tem aqui nesse grupo cordados, né? Que somos nós basicamente, aqui tem o lagartinho, né? As aves, os peixes, né? Então aqueles que têm uma notocorda que depois vira a coluna vertebral, né? Então todos os animais vertebrados estão aqui dentro, é um subgrupo dentro do grupo Chordata. E as estrelas do mar, né, com ouriço, são os equinodermos, né. Eles são, claro, bem diferentes entre si, mas evolutivamente são os dois grupos mais próximos aqui nesse ramo, né. E aqui desse outro lado tem aqueles em que a boca surge primeiro, né, e aqui tem aqueles que a gente conhece como geral como vermes, né, então dá para ver aqui os nemátodos, que são parentes das lombrigas, né, tem alguns que são terrestres, né, aquáticos, nem todos são parasitas. Os anelídeos, que são os parentes das minhocas, né, que as minhocas são os mais conhecidos, mas tem alguns anelídeos marinhos, né, sanguessugas também. Aqui os vermes chatos, né, que são os plateumintos, que a gente conhece basicamente a tênia solitária, né, que é um verme parasita que vive nos intestinos, né, de alguns animais, inclusive nos humanos. Aqui que está desenhada uma planária, que é um verme que é encontrado no solo e na água, né? Tem espécies terrestres e aquáticas, inclusive aqui na nossa região tem
algumas planares, elas lembram lesmas, né? Não são lesmas, elas parecem superficialmente, mas elas têm uma semelhança, assim, né? E aqui os moluscos que são polvos, lulas, né, os caramujos e tudo mais, né, lesmas. Então, são aqui grupos, a gente chama de vermes em geral, né, tem esses três que a gente conhece por vermes, os nemátodos, os anelídeos e os plateumintes. Moluscos, né, que são um grupo que a gente conhece um pouco melhor também. E aqui os artrópodes, que são aqueles que têm esse esqueleto, né, essa carapaça articulada, né, com dobras. Inclui também os insetos, como baratas, formigas, né, inclui os aracnídeos, escorpiões, né, e uma série de animais aí que tem essa característica. E aqui, claro, várias características que são determinantes para classificar eles nesses grupos, né? Então, aqui, por exemplo, tem um esqueleto quitinoso, né, que é essa carapaça, metameria, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, né? Então, essa é uma classificação relativamente atual, né? Se você for pesquisar a cladograma do reino animal, você vai encontrar várias propostas, né? Porque é um ramo que está sendo estudado e que alguns autores, né, baseando no DNA, baseando nos fósseis, eles propõem algumas mudanças, né, nesse padrão aqui, mas basicamente isso aqui é algo bem próximo com o que você vai encontrar aí em geral, né? Então vamos analisar aqui rapidamente as características principais, né, que existe aí no reino Animalia. Então são pluricelulares, né, ou seja, tem várias células ou multicelulares, são heterótrofos, né, claro, a gente nem citou aqui, mas significa que eles necessitam alimentar-se de outros seres vivos ou de restos de outros seres vivos, né? O desenvolvimento embrionário, ele tem uma blástula, né, que é aquela bolotinha de células que se dobra, né? Então a gente vai ver com um pouco mais de detalhe depois, mas basicamente é uma bolotinha de células oca que depois se dobra, né? Então esse dobramento, né, essa bolinha oca, né, ela é chamada blástula. E eles apresentam reprodução sexuada, né? Então esse é um fator importante. Claro, não quer dizer que não existe reprodução assexuada, né? Alguns dividem-se assexuadamente, mas todos eles apresentam em certo ponto da vida um processo de reprodução sexuada. Tá? E por fim, né, alguns conceitos importantes aqui que a gente vai só passar agora e na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco melhor, tá? São os conceitos de simetria, tá? Então, rapidamente, para vocês acompanharem, assim, olha esse ser aqui, né, a água viva, né, os quinidários, olha esse ser aqui, né, as estrelas do mar. Se você for olhar esses seres aqui, qual que é o lado direito e qual que é o lado esquerdo? Né? Qual que é a frente e qual que é atrás? Eles não têm. Né? Eles têm o lado de baixo e o lado de cima. Né? Se você olhar aqui de cima, ele é um padrão circular, né? Como se fosse uma roda. Né? Então ele não tem frente, trás, esquerda, direita, ele tem em cima e embaixo, a região que fica a boca e a região que é oposta. Né? No caso aqui os quinidários nem têm ânus, né? A estrela do mar tem. Então isso é chamado de simetria radial. Né? Quando você poderia dividi-los, né, como se fossem os raios de uma roda, ou como se fosse cortar uma pizza. Né? Se você cortar assim, tem duas metades iguais, se você cortar assim também tem duas metades iguais, né? E assim por diante. Agora, esses aqui, os cordados, né, os artrópodes, eles têm simetria bilateral, né? Que é o quê? Eles têm lado esquerdo e lado direito, eles têm frente, eles têm trás, eles têm em cima, eles têm embaixo. Né? Então, esse animal ele tem uma organização um pouco mais complexa, né, em termos do seu plano corporal. Né? Então, ele tem o lado da frente, que é onde fica a cabeça, né, os olhos e tudo mais, e tem o lado de trás. Né? Tem lado direito, lado esquerdo e tudo mais. Então, isso é uma configuração um pouco mais complexa, né? Que está associada também aqui com a questão dos órgãos e sistemas. Né? Então a gente observa aqui, por exemplo, as esponjas não têm órgãos complexos, né? Na verdade nem chega a ter órgãos, aqui já tem órgãos um pouco mais simples, e aqui você tem um sistema de órgãos, né? Respiratório, nervoso, digestório, que são bastante complexos e cheios de funções. Né? Então são algumas, né, mudanças aí que vão acontecendo. Metameria. A metameria é um conceito que ela diz respeito à segmentação corporal. Né? Então, por exemplo, os plateumintos, as águas-vivas, né, os quinidários, as esponjas, o corpo é formado por uma única peça, digamos assim, né? uma parte. Né? Às vezes tem tentáculos, tudo, mas basicamente é uma unidade, né? Ou pedaços, né? Mas que são bastante diferentes. Agora, compara aqui com uma minhoca, por exemplo. Né?
ou um artrópode. É que esse artrópode aqui não é muito bom para ilustrar, mas pega, por exemplo, uma centopeia, uma formiga, né? Nesses seres, você tem o corpo divididinho, né? Nos anelídeos, por exemplo, é como se fosse um trem, né? Você tem vários anéis, cada anel tem a sua, digamos, é uma repetição, né, muito próxima com o anel seguinte, né? Aqui nos artrópodes isso é bem visível. Se você pegar uma abelha, por exemplo, uma formiga, né, uma barata, se você for pegar uma e olhar ela, você vai ver que o corpo dela é todo dividido, é todo segmentado, né? Isso aparece inclusive nos cordados. Se você for ver o corpo humano, né, a coluna vertebral, por exemplo, que a gente tem naquele esqueleto que tem na sala lá, né, ele tem várias peças, né, várias vértebras, e cada vértebra é muito parecida com a outra, né? E dessas vértebras saem músculos, saem nervos, que também são muito parecidos. Então, a metameria é um padrão de segmentação repetido, né? Como se fosse um trem. A gente vai entender mais tarde depois por que tem isso, né? Como isso se localiza e surge e se perpetua aí, né, no reino animal, né? E por fim aqui um conceito também que a gente vai citar é a presença de celoma, né? Então o que é um celoma? O celoma é uma cavidade corporal. Então, por exemplo, se você pegar um peixe, né, quem já limpou um peixe aí, sabe como é, pertence ao grupo dos cordados, né? Então, você abre a barriga do peixe, tira lá os intestinos, tira, né, o estômago, o intestino, o fígado, né? E você tem lá um buraco, né, onde ficam esses órgãos, uma cavidade, né? Então, essa cavidade é uma cavidade corporal que ela é derivada do celoma, né? Então, o celoma é esse lugar dentro do corpo do animal onde você tem os órgãos ficam alojados lá dentro, né? Mas nem todos eles têm, não, né? Então, as águas-vivas, por exemplo, né, as poríferas nem órgãos têm, né? Os vermes chatos, eles não têm essa cavidade, né? Então, nesse caso aqui dos vermes chatos, por exemplo, que eles têm órgãos, né? Esses órgãos ficam embutidos, presos dentro do corpo do animal, né? Então, o estômago e o intestino é como se fosse escavado dentro das células do animal, diferente do nosso, né? Que o intestino, o estômago, eles estão soltos lá dentro, né? Então é uma diferença de organização aqui importante na classificação, importante na função também, né? O celoma dá uma diversidade, uma versatilidade maior, né, para a organização do corpo dos animais, tá? Então, são conceitos que a gente vai introduzir hoje, mas a gente vai aprofundar melhor nas próximas aulas. Então, aqui são as características, né, dos animais, são pluricelulares, heterótrofos, se alimentam de outros seres, apresentam uma blástula, que é uma bolinha de célula oca no desenvolvimento embrionário, e apresentam em geral reprodução sexuada, apesar de que alguns podem ter reprodução assexuada também, né? E os conceitos importantes que a gente vai retomar depois: simetria, né, que pode ser radial ou bilateral; metameria, que é a presença de segmentação no corpo, né, que é mais ou menos evidente em alguns grupos; presença de uma cavidade corporal ou celoma; e a presença de órgãos e sistemas, né, que podem apresentar um nível diferente de complexidade, né, desde os inexistente, né, até os mais complexos, tá bom? Então por hoje é isso, e valeu!